encarnação pomba gira rainha falanges. Termo pomba gira rainha refere-se a uma falange. Embora algumas pombas giras de outras falanges utilizem-no como complementação simbólica, fazendo uma referência a alguma de suas encarnações. A falange pomba gira rainha foi formada originalmente por espíritos que viveram como mulheres inseridas nas camadas da nobreza e burguesia europeia, especialmente a francesa e a espanhola, entre os séculos XII e XIX. Essas mulheres eram rainhas, imperatrizes, princesas, condessas, duquesas, baronesas, marquesas, viscondessas. Muitas dessas entidades usam em sua forma perispiritual a aparência que tinham nessa encarnação, com todos os aparatos e vestuários da época. Mas o fato de usarem a roupagem fluídica de nobres desse período da história, não quer dizer que tenham encarnado apenas nessas circunstâncias, e que nessa falange não existam espíritos com histórias anteriores e posteriores a esse período. Apresentam-se nobres, altivas, educadas, requintadas e elegantes, sendo muito vaidosas. Além disso, são muito agradáveis, cultas, alegres, leves e excelentes facilitadoras da vida de seus médiuns. Os espíritos que pertencem a essa falange costumam ter em comum as experiências encarnatórias com histórias de luxo, poder, sensualidade. O que os torna atípicos, quando se pensa as pombas giras como espíritos de mulheres que viveram sem recursos materiais e que tiveram que lutar para sobreviver, o que de fato se deu com a maioria. As pombas giras rainhas são ótimas auxiliadoras e conselheiras, embora o termo rainha possa indicar superioridade, arrogância ou frivolidade. São como todos os espíritos de pombas giras, sem nenhum grau de superioridade ou inferioridade em relação aos demais. São seres humanos desencarnados, com qualidades e deficiências, trabalhando para crescerem e em busca da paz, alcançada somente pelos justos. Algumas pombas giras rainhas: pomba gira rainha dos 7 portais, pomba gira rainha da encruzilhada, pomba gira rainha das 7 encruzilhadas, pomba gira rainha da calunga, pomba gira rainha do cruzeiro, pomba gira rainha das almas, pomba gira rainha da lira, pomba gira rainha do cruzeiro das almas, pomba gira rainha do oriente, pomba gira rainha do cabaré, pomba gira rainha da praia. Se a sua coroa é de ouro, a sua capa é encarnada. Se a sua coroa é de ouro, a sua capa é encarnada. Pomba gira rainha tem força lá na calunga e na encruzilhada, pomba gira rainha tem força lá calunga e na encruzilhada. Senhora, quem te deu tanta beleza? Senhora, quem te deu tanta beleza? Ela é pomba gira rainha dona de rara nobreza. Ela é pomba gira rainha dona de rara nobreza e no terreiro vem baixar para todos ajudar e no terreiro vem baixar para todos ajudar. Pomba gira rainha que comanda a madrugada quando chega na encruza solta a sua gargalhada. Maria Padilha dos 7 cruzeiros da Calunga, biografia França, final do século XIX. Juliette estava desesperada. Aos 17 anos, filha de nobres franceses, estava prometida em casamento para o jovem duque de Ariarux. Por coisas que somente a vida cabe explicar, havia se apaixonado por um dos cavalariços de sua propriedade. Entregara-se a essa paixão de forma avassaladora, o que culminou na gravidez que já atingira a 8ª semana. Somente confiar o segredo à velha ama Marie, quase uma segunda mãe que a vira nascer e dela nunca se afastara, que a aconselhou a fugir com Jean, seu amado procurado. O rapaz não fugiu à sua obrigação e dispôs-se a empreender a fuga. Sairiam à noite levando
Consigo apenas a ama que seria muito útil à moça e os cavalos necessários para os três. Perto da meia-noite, Juliette e Marie esgueiraram-se pelo jardim e dirigiram-se até o ponto em que o jovem as esperava. Rapidamente montaram e partiram. Não esperavam, contudo, que um par de olhos os espreitasse. Era Sofia, filha dos caseiros, extremamente apaixonada por Jean. Percebendo o que se passava, correu até a grande propriedade e alertou aos pais da moça sobre a fuga iminente. Toine, o pai de Juliette, imediatamente chamou por 2 homens de confiança e partiu para a perseguição. Não precisaram procurar por muito tempo. A falta de experiência das mulheres fazia com que a marcha dos fugitivos fosse lenta. Toine gritou para que parassem. Assustado, Jean apressou o galope e o primeiro tiro acertou-o no meio das costas, derrubando-o do cavalo. Juliette correu para o amado, gritando de desespero quando ouviu o segundo tiro. Olhou para trás, a velha ama jazia caída sobre sua montaria. Sem raciocinar no que fazia, puxou a arma de Jean e apontou-a para o próprio pai. Minha filha, solte essa arma. Assim dizendo, aproximava-se dela. Juliette apertou o gatilho e o projétil acertou Toine em pleno coração. Os homens que o acompanhavam não sabiam o que fazer. Aproveitando esse momento de indecisão, a moça correu, chorando em total descontrole. Havia uma ponte a alguns metros dali e foi dela que Juliette despediu-se da vida atirando-se na água gelada. A morte foi rápida e nada se pode fazer. Responsável direta por 3 mortes, a dela, do pai e da criança que trazia no ventre, causou ainda, indiretamente, mais 2, a de Jean e da ama. Triste destino aguardava o espírito atormentado da moça. Depois de muito vagar por terrenos negros como a noite, conhecer as mazelas de incontáveis almas perdidas, encontrou um grupo de entidades que a encaminhou para a expiação dos males que causara. Tornou-se então uma das falangeiras de Maria Padilha. Hoje em nossos terreiros atende pelo nome de Maria Padilha, dos 7 Cruzeiros da Calunga, onde, demonstrando uma educação esmerada e um carinho constante, atende seus consulentes sempre com uma palavra de conforto e fé, exibindo um sorriso cativante. Salve minha mãe de